Direito em Foco, com Daniel Sheobrasikowski e Júlio César Soares. Um apoio. Advocacia Dias de Souza. Senador Exalci, estamos muito felizes com a sua presença no Direito em Foco. O senhor participou ativamente dos debates, das discussões e da votação da emenda constitucional que resultou na reforma tributária. Além de senador, o senhor é contador de formação, além de professor. Portanto, ninguém melhor do que o senhor para debater conosco sobre a reforma tributária. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer participar do debate. Muito obrigado. Senador, o Brasil convive com milhares de portarias, instruções normativas, convênios, que muitas vezes alteram a carga tributária brasileira sem nem sequer passar pelo crivo do Poder Legislativo. O senhor tem reiterado que transparência, simplificação tributária é condição indispensável para a segurança jurídica. Na sua avaliação, a reforma tributária que foi aprovada, ela enfrenta de uma forma efetiva essa multiplicidade de atos infralegais que hoje geram insegurança e contencioso, né, judicialização? Olha, a gente tem realmente um sistema tributário hoje, né, que é um dos piores do mundo, se não for o pior do mundo, né, porque ninguém entende. A gente que é contador já tem dificuldade, imagina o leigo, né? Então isso acaba comprometendo os investimentos, as pessoas têm medo de investir no Brasil porque cada município tem uma legislação, cada estado, a União, né? Toda hora portaria, toda hora tem instituição normativa, então é muito complexo. Então, nesses termos, evidentemente que a reforma vai melhorar muito, mas ainda tem muitas falhas que a gente precisa corrigir, e só o tempo dirá, não é? Talvez agora, com a implantação, a partir deste ano, já uma simulação, vamos dizer assim, né, com 0,9, 0,1 aí, por cento, só para a gente ver o efeito disso, talvez amenize. Mas eu fiz vários questionamentos e a gente não conseguiu mudar uma série de coisas, né? Eu acho que havia um compromisso de simplificação que pode ser que vai ser simplificado daqui a 10 anos, depois de 2033, porque até lá você vai continuar fazendo tudo que está fazendo hoje e mais as mudanças da reforma. Então, evidente que de simplificação não tem nada até 2033. Então, isso aí vai acabar com o split payment, né, no pagamento online, na hora de você compra, você já paga o imposto, evidentemente que vai dificultar muito essa sonegação. Como existem estudos de mais de 20%, 30% de sonegação, deveria considerar isso e abater realmente a alíquota, que acabou ficando uma das maiores do mundo, né? Perfeitamente, senador. Realmente o senhor toca num ponto importante para os nossos espectadores, né? Só relembrando, a reforma tributária já está em vigor, né? Já está em vigor, nós já estamos no período de transição, né? E a partir aí de 2033 é que nós teremos efetivamente a substituição, né, completa do sistema, né? De substituição de alguns tributos por outros, né? Então, por exemplo, o imposto sobre bens e serviços, ele vem para paulatinamente substituir o ICMS dos estados, o ISS dos municípios, né? Nós temos a contribuição sobre bens e serviços da União Federal, que substituirá a contribuição ao PIS e à COFINS. Temos também o imposto seletivo, né, que é uma novidade, é um imposto que vai gravar, não é, os produtos nocivos ao meio ambiente, à saúde, enfim, há realmente uma série de mudanças. Agora, o que é interessante, senador, o senhor sempre tem afirmado, né, que grande parte do contencioso tributário ele decorre justamente da complexidade e da instabilidade de regras, né? Então, o princípio da reforma tributária foi exatamente tentar, né, simplificar essas regras, torná-las mais claras. Mas o que acontece, senador Exalci, quando o próprio judiciário contribui para essa sensação de insegurança? O Supremo tem dado demonstração de instabilidade de interpretação, mudando constantemente, né? Eu sempre aprendi, né, que o único que ressuscitou foi Jesus Cristo. Agora o Supremo também ressuscitou decisões, já que o trânsito em julgado, que foi a contribuição social, né, sobre lucro, é coisa absurda, né? Trânsito em julgado, e aí não, tem que pagar. E aí demora 15, 20 anos, depois você tem que pagar retroativo. Então, isso causa realmente muita insegurança
e afasta investimento. Senador, agora a gente gostaria de falar um pouquinho a respeito de tributação da folha, né? Que é algo que a gente sabe que é muito caro ao senhor, e o senhor já se manifestou algumas vezes a respeito da tributação sobre a folha de pagamentos, né? Conceituando essa tributação como uma tributação, digamos, não muito inteligente, né? Exatamente por desestimular daí o emprego formal. A reforma tributária, por outro lado, ela não tocou nesse tema, né? Na opinião do senhor, por que que esse modelo persiste aqui no Brasil, mesmo diante de evidências concretas dos efeitos negativos dessa tributação sobre o mercado de trabalho, né? A substituição, no entender do senhor, da tributação sobre a folha por uma tributação sobre o consumo, ou até mesmo sobre o faturamento ali parcialmente, né? Isso é suficiente ou seria necessário, no seu entender, uma reforma mais profunda sobre o financiamento da Seguridade Social? Olha, de fato, né, a criação de imposto, contribuição sobre folha, realmente não é apropriado. É o que você falou, não incentiva contratações, aumenta a informalidade. E hoje nós vamos ter que buscar uma solução, porque isso vai ter que acabar. Agora, a emenda constitucional que foi aprovada, ela determinou que o executivo mandasse para o Congresso em 90 dias a desoneração da folha. Só que o governo não fez e ficou por isso mesmo. Então nós temos que cobrar, continuar cobrando. Agora, evidente que já tivemos a experiência com vários outros setores, alguns setores foi positivo, ou seja, aumentou receita e aumentou emprego, em alguns setores não. Esse é um dos problemas que nós temos no Brasil também, que é a falta de fiscalização e acompanhamento. Nós aprovamos recentemente, né, para que os incentivos fiscais fossem avaliados. Você vê que o governo agora acabou cortando, não é, de uma forma linear, coisa absurda, porque o correto mesmo é você identificar cada incentivo, qual é o custo-benefício disso. Perfeitamente. Senador Exalci, um outro tema que a gente também acompanha, né, no seu trabalho e que a gente também sabe que tem um grande valor aí para o senhor, principalmente agora na questão da reforma tributária, é a questão da educação e da saúde, né? O senhor tem dito que a saúde e a educação, elas não podem ser tratadas como itens de consumo comuns, digamos assim, né? Como é que a gente conseguiria compatibilizar essa visão com o discurso de neutralidade tributária que foi adotado na reforma, né? Na sua avaliação, o texto que foi aprovado, ele oferece condições de salvaguardar, digamos assim, um aumento de custo para quem é paciente, para as famílias, né? E para as instituições que atuam nesses setores especificamente? Olha, nós conseguimos, depois de muita pressão, inclusive no início da própria da PEC 110, lá atrás, já tinha definido e acabou sendo acatada agora na reforma aquela redução das alíquotas para saúde e educação. Então, é uma emenda constitucional. O objetivo era, pelo menos, definir uma alíquota neutra, ou seja, uma incidência neutra com relação ao atual. Então, eu vejo que a gente conseguiu sim. Tem algumas discrepâncias, porque no sistema educacional, por exemplo, e também na saúde, você tem entidades sem fins lucrativos, você tem entidades filantrópicas e você tem entidades com fins lucrativos. São três modalidades, né? Ainda tem as cooperativas. Então, praticamente são 4 modelos totalmente diferenciados em termos de tributação e que concorrem entre si, além de ter educação pública gratuita. Gratuita, sim, né? Nós pagamos a conta, no modo geral. Mas para o consumidor, não é, existem essas diferenças. Então, por exemplo, quem é filantrópico hoje, que não paga imposto e nem contribuição, evidentemente que eles têm alguns problemas. A gente conseguiu amenizar um pouco com relação aos créditos. Ora, se você não paga imposto, você é imune, também não teria que aproveitar crédito. A gente conseguiu dar uma amenizada, mas é uma questão que tem que ser ainda administrada, né? Perfeitamente, senador. Realmente, se comparar a redação da emenda constitucional lá atrás, né, porque efetivamente nós tivemos com a aprovação, houve sem dúvida um avanço, né, em relação à tributação da educação, saúde, né, que eram serviços que realmente seriam sobre-onerados, né,
e seguramente prejudicaria bastante a população, né? É claro que o impacto de tudo a gente só terá agora, né, com a transição e ao final da transição, para entender melhor o que precisa ser ajustado. É interessante que o senhor falou anteriormente sobre a questão dos incentivos fiscais, né? E há incentivos bons e incentivos ruins, né? Aliás, há situações que, na verdade, a própria Constituição Federal já estabelece, né? E que, portanto, há até uma dúvida se poderia qualificar isso como incentivo ou não, né? Então, realmente é importante fazer esse pente fino, né? Para identificar aquilo que é incentivo fiscal, benefício, ou, na verdade, uma política tributária diferenciada com uma justificativa constitucional daquilo que, na verdade, tem um carimbo ali direcionado, né, e efetivamente precisa ser cortado. E nesse aspecto dos incentivos realmente ruins, né, nós sabemos que a guerra fiscal ela era um problema sério, né, do sistema tributário nacional, não só a guerra fiscal entre os estados, mas também entre os municípios, problema histórico sério, e que tenho certeza que contribuía para a pecha que Alfredo Augusto Becker bem traçou, né, a respeito do sistema tributário nacional, antes da reforma, no sentido de ser um manicômio jurídico tributário. A reforma, como ela está desenhada, o senhor acha que ela resolve esse problema da guerra fiscal de uma forma estrutural? O senhor acha que, em função da reorganização que virá com essa reforma, reorganização entre os entes federativos, a gente pode ter algum outro tipo de conflito? Qual é a sua visão sobre essa questão? Olha, eu acho que nós amenizamos bastante, né? Eu acho que essa questão da guerra fiscal, ela pode não acabar completamente, porque tem uma transição aí antiga de 50 anos aí, então ainda vai trazer alguns probleminhas. Mas, no geral, a partir de agora, a coisa toma um rumo melhor em termos dessa guerra fiscal, né? É evidente que muda o local de tributação, né? Até então a gente estava tributando o estado produtor e agora a tributação será no consumidor. Então, alguns estados serão beneficiados, aqueles que produzem pouco e consomem muito. Mas mesmo quem produz muito e consome muito, que é o caso de São Paulo, né? Porque uma das grandes dificuldades que nós tínhamos antes era exatamente o estado de São Paulo, principalmente, né? Que era um grande produtor e que perderia muita receita se mudasse o sistema. Mas como agora no consumo, São Paulo também tem o maior número de consumidor, então a coisa equilibrou um pouco, né? O que nós estamos fazendo, na realidade, é adaptando a reforma, nosso sistema tributário, com a OCDE, né, com os países desenvolvidos, porque só nós temos esse modelo, né, que é muito bem colocado aí como manicômio mesmo, porque são milhões de normas que são editadas, de 88 para cá, são milhões de normas, né? Eu acho que dá em média mais de não sei quantas por dia. Perfeitamente. Bom, senador, a gente gostaria de fazer uma última pergunta para o senhor. Enfim, estamos aí, como falamos aqui, no momento de implementação de uma reforma ampla a respeito do consumo, né? E essa reforma, ela vem acompanhada, digamos, de uma mini reforma da renda, né? O senhor já se manifestou também algumas vezes a respeito, tecendo críticas, inclusive, muito valiosas a respeito da tributação de dividendos, né? Quando essa tributação ela vem desacompanhada de uma análise a respeito da tributação que a pessoa jurídica já sofre, né? Da forma como foi feito a tributação de dividendos agora, e temos, inclusive, na sequência, já um reflexo na própria tributação das empresas do lucro presumido, né, que é tratado indevidamente como se fosse um benefício fiscal. O senhor acha que a gente está caminhando bem na questão da tributação da renda? Essa é uma reforma que deveria ter sido feita dessa forma? Ou a gente também necessitaria de uma reforma um pouco mais ampla com relação à renda, né? A gente está caminhando para um sistema mais justo com relação à tributação da renda. Em princípio, foi válido, né? Dificilmente alguém votaria contra essa do imposto de renda, mas, de qualquer forma, eu me lembro muito bem que antigamente era tributado, e quando foi retirado, quando foi isento, não é? Eles aumentaram
né, a alíquota na pessoa jurídica. Então, aquilo que era economizado na pessoa física, eles tributaram na pessoa jurídica. E agora, aí esquecem disso, né? Esquecem e quer tributar novamente a mesma coisa. Perfeito, senador Isalci, foi um prazer o senhor permitir que a gente tivesse esse bate-papo aqui. Essas eram as perguntas, em tese, básicas que a gente gostaria de fazer para o senhor a respeito da reforma. Tem muito assunto aí, né, obviamente, e eu acho que há muita discussão ainda a acontecer, tanto em âmbito legislativo quanto judicial. Bacana. Estou aí à disposição. Aí eu que agradeço aí a participação. Muito obrigado, Muito obrigado, senador. Um senador. abraço.